Queria receber com forte aplauso ao Senhor Jesus, o pastor Alex. Glória a Deus. Saúde os irmãos, capaz de Jesus. Aleluia. É muito bom estar aqui. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, mais um pouquinho. Já viu que a luta está grande, né, irmão? Não vou dizer que foi o diabo que derrubou meu iPad, não. Queria te convidar a fazer um momento de oração, irmão. Nesse momento de oração, nós também vamos incluir aqui irmãos que estão carentes das nossas orações, que estão nos leitos de UTI e que precisam, sim, de uma intervenção de Deus. E eu creio muito naquilo que a palavra do Senhor diz. No Salmos 91:15, ele diz: quando eles me chamarem, eu estarei com eles na aflição, e da aflição os livrarei. E como recompensa, lhe darei longos dias de vida. Então esse é o momento que nós temos que chamar Ele. O maior interessado que chame Ele, que nós viemos orar, é Ele. Então esse é o nosso momento. Então, se você tem alguém aí que está carente dessa oração, fale o nome dessa pessoa aí. Interceda por ela. Que a tua oração, que a tua súplica tenha intensidade. De alguém que está apaixonado por Jesus, crendo no que Ele vai fazer. Amém? Então oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Mas nesse momento queremos, ó Pai, nos colocarmos na brecha, Senhor, e clamarmos por irmãos que necessitam, Deus Pai querido, da Tua intervenção. O Senhor nos ensina em Jeremias 33:3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Por isso, Deus Pai, estamos sim, Pai, crendo, Deus Pai, na Tua intervenção. Porque Tiago 5,16, na parte B, o Senhor diz lá, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu peço ao Senhor, Pai, nesse momento, Pai, pela vida do Luciano, Pai, que está na UTI, Pai, necessitado, Pai, está, Pai, ali, Pai, clamando, Pai, por um socorro, Pai, e nós sabemos que o Senhor pode enviar esse socorro. Clamamos pela irmã Simone, Pai, que teve, Pai, um infarto. O Senhor está internada, mas fica lá, Pai. Pai, o Teu anjo está naquele lugar, Pai. A Ana Beatriz, Senhor Deus, ó Pai, a vida da Alicia, Pai, visita esse bebê, Pai. O Teu milagre, Pai, está sendo liberado, Pai. Nós Te louvamos pela vida do Eli. Eu clamo pela vida do Elcio, Pai, que está, Pai, no leito de enfermidade, Pai, também, Senhor. Aqueles que necessitam, Pai, que estão na nave da igreja, aqueles que estão fora, Deus Pai querido, aqueles que o Senhor sabe, Pai, que precisa de nossa oração, Pai amado. Nós estamos juntos, Senhor Deus, clamando ao Senhor, pedindo, Deus Pai, para que esse vírus seja interceptado, Senhor Deus, ó Pai, que a palavra do Senhor venha romper, ó Pai, as prisões, Pai, sejam espirituais, sejam físicas, Senhor Deus, ó Pai, que essa noite o Senhor visite, Pai, aqueles que estão com diagnóstico, Pai, do câncer, aqueles que estão com atrofias, Pai, aqueles que estão com problema neurológico, Senhor Deus, ó Pai, psicológico, Pai, emocional, Senhor Deus, visita essas pessoas, Senhor Deus, ó Pai. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer, nós sabemos que só o Senhor pode realizar. Eu tenho fé, Pai, junto com a igreja, que o Senhor já operou, Pai, no meio de nós. Nós ouviremos os testemunhos, nós cremos, ó Pai, porque quando a Bíblia diz, lá em Atos 12, que a igreja orava fervorosamente,
O Senhor enviou o anjo do céu para libertar Pedro. E eu sei, Pai, que essa noite o Senhor já liberou anjos, miríades de anjos, Seu Deus, ó Pai, para visitar os hospitais, para visitar os lares, para levantar o caído, para transformar a vida dos Teus filhos, para que assim possamos glorificar o Teu nome. É dessa maneira que declaramos, na autoridade do Teu santo nome, em nome de Jesus. Se tem alguém que acredita na sua oração aqui, dê um forte aplauso a esse Jesus. Enche essa casa de glória, porque enquanto você dá glória, o Senhor visita. Enquanto você dá glória, o Senhor quebra laço. Enquanto você dá glória, Ele resgata o caído. Enquanto você dá glória, uma manifestação do Espírito vem. Enquanto você dá glória, Ele renova a linguagem da tua boca. Enquanto você dá glória, Ele abre os seus olhos espirituais. Enquanto você dá glória, chorebara sobe a Arábia. Quando a glória daqui sobe, a glória do céu desce, e alguma coisa acontece no meio de nós. Ei, xalabara. Tem uma presença nesse ambiente, tem uma graça. Oh, será que você pode aproveitar essa graça do Senhor? Ore em línguas, meu irmão. Oh, libera a linguagem. Eu sinto de dizer isso para você, libera, porque um poder sobrenatural está nesse ambiente. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Um texto bastante conhecido da igreja, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo, vamos ler a partir do 24. Mas antes, porém, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já teve, ou você enfrenta, alguma situação, alguma circunstância, que você olha e diz assim: eu preciso ser encorajado a dizer, chega. Você vive alguma situação como essa? De repente, na saúde, talvez a vida financeira, um relacionamento, a vida emocional, que você para e tem que dizer assim: eu preciso aprender a dizer, chega. Você viu uma situação como essa? Então hoje eu queria te convidar a não só fazer uma reflexão, mas a nós fazermos uma imersão dentro desse contexto bíblico. E extrair daqui dentro desse texto lições que vão nos ensinar de que maneira podemos dizer chega. Porque esse texto ele é rico e ele vai nos ensinar de alguma forma dizer chega para essa situação que tem nos incomodado, tem carregado há muitos anos nas nossas vidas. Então, o versículo 24, a minha versão começa e diz assim: e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Você pode repetir após mim assim: 12 anos. Ela sofria 12 anos. Por favor, ela sofria 12 anos. Obrigado. Só para você didaticamente guardar. O texto diz que ela sofria há 12 anos. E olha, o versículo 26 diz assim: e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto,
ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu-se em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É um texto que eu disse para você, que talvez já foi muitas vezes falado na igreja, você já ouviu em algum outro lugar falar desse contexto. A história dessa mulher, ela retrata um pouco do que ela estava vivendo. Como eu pedi para você repetir aqui, ela sofria há 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E em algum momento ela ouviu falar de Cristo. Basicamente, isso aqui é como se fosse a sinopse desse contexto. O que ela estava passando, o tempo que ela passou e o que motivou ela a se levantar. A ideia dela é que pelo menos ela conseguisse tocar as vestes e que ela fosse curada. Essa era pelo menos a ideia dela. E talvez essa seja a maior motivação que levou essa mulher a dizer: chega. E em cima disso, eu queria dar esse tema para essa reflexão. É hora de dizer: chega. Às vezes a gente quer orar a Deus e pedir para Deus para que Ele venha e faça por nós. Está errado? Não. Mas tem situações que Deus espera que você e eu nos posicionemos e venhamos dizer: chega, eu não aceito mais isso, eu não quero mais viver isso. Uma primeira coisa que observo dentro desse contexto é que essa mulher está enfrentando um sofrimento prolongado, 12 anos. Talvez eu e os homens aqui não saibamos talvez o significado de 12 anos do que essa mulher está vivendo, mas talvez as irmãs saibam muito bem o que essa mulher está atravessando. Não são 12 dias, não são 12 horas, são 12 anos. Talvez essa mulher já não tinha mais força, estava fraca, desgastada. Mas perceba que o sofrimento dela é prolongado. 12 anos buscando cura. Talvez essa mulher podia dizer assim: a minha busca foi frustrada, eu já não tenho mais esperança. Talvez ela podia dizer isso. Mas você vai acompanhando o texto e você vai perceber que não é isso que essa mulher vai viver. 12 anos que esse sofrimento prolongado a enfraquecia. Constantemente ela se sentia assim fraca. E talvez quantos de nós às vezes nos sentimos assim fracos? Por causa do sofrimento prolongado, desanimado. Foram anos de lágrimas, foram noites mal dormidas, um sofrimento sem trégua. Essa mulher está vivendo, esse é o histórico dela. Ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para abrir mão, mas essa mulher não desiste. E por isso, quando eu olhei para esse texto, ele muito falou comigo, porque eu fiz uma visita ontem ao hospital, irmão, e quando eu entrei ali no corredor do hospital, meu coração partiu. E ver tantas pessoas jogadas nos leitos, irmãos. Deixa eu fazer uma recomendação: quando passar essa pandemia, se você quer ficar mais forte na fé, querido,
eu te aconselho a visitar um hospital público. Porque é triste, irmão, meu coração ficou partido, porque você fica de mãos atadas, você não pode fazer nada. Você vê alguém semelhante a você numa situação drástica, daquela drástica, largado. Essa mulher aqui está me ensinando algo muito poderoso. O versículo 26, ele diz assim: e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. O que o texto está dizendo? Que o sofrimento dela não melhorava, só piorava a cada dia. Talvez você que está me ouvindo essa noite, você tenha tido essa experiência de um sofrimento prolongado, mas que não melhora, mas que só piora. E às vezes você não sabe nem como lidar com isso. Um dos livros que os judeus usavam, chamava o Talmud, diz os historiadores que havia 11 formas de cura para a hemorragia. E por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez você está dizendo, se a mulher fez corpo mole. Ela não fez corpo mole. Ela buscou de todas as formas um resultado para a cura dela. Ela já havia procurado diversos médicos. É fato, porque o texto vai dizer que ela tinha dinheiro e o seu dinheiro estava acabando. Ela já tinha gastado tudo o que tinha. Perceba, o que eu vejo nessa mulher é uma mulher batalhadeira, ou batalhadora, se assim ficar melhor, incansável, porque ela queria uma solução. E talvez eu esteja aqui expressando essa história para alguém que está vivendo isso, o seu quadro. Talvez não seja de enfermidade, mas seja um sofrimento prolongado, que você não vê uma saída, que você não vê o escape. Mas não é porque você faz corpo mole, mas é porque você não vê uma resposta. Escute o que eu estou te dizendo. Ela havia perdido dinheiro. Essa mulher não está sendo omissa. Ela não ficou amuada pelos cantos reclamando da vida, não. Ela queria um resultado. Mas apesar de todo o seu esforço, ela já estava perdendo tudo. Inclusive, a sua saúde estava cada vez pior. A doença dessa mulher era crônica, era grave. Talvez sem uma resposta para isso. A medicina já não tinha mais resposta. Talvez o que algumas pessoas se enquadrem dentro de algo parecido, como eu disse, não por uma enfermidade, mas por qualquer outra situação. Talvez você já recorreu a tantas coisas, a tantos lugares, e talvez não tenha um resultado. O versículo 25 diz o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Você observou que o texto não dá nome? Mas ele é enfático em descrever a situação da mulher, o que ela está vivendo. Escute o que eu estou te dizendo nessa noite. O sofrimento dessa mulher não só era angustioso, mas gerava dentro dela traumas na vida dessa mulher. A maior preocupação talvez não seja o sofrimento prolongado, mas são os traumas que vão ficar registrados na vida daquela pessoa. E essa mulher, ela tem agora traumas registrados na vida dela, porque 12 anos, com essa hemorragia. Analisando um pouco a vida dessa mulher, eu pude pelo menos encontrar, porque poderia ter mais, pelo menos 3 traumas que ela enfrentou por causa dessa enfermidade. Qual, pastor? Primeiro trauma é o trauma conjugal. Como assim, pastor? Essa mulher, o texto não diz que ela é casada ou que ela é solteira, mas enfim, a lei judaica, lá em Levítico, se você ler, você vai encontrar isso. A mulher do fluxo não podia se relacionar com o homem. Se ela então era solteira, ela não podia casar, e se ela é casada, não podia ter um momento com seu esposo. Perceba como isso já prejudica a vida dessa mulher. Um possível segundo trauma que essa mulher tinha era o trauma social.
Por que o trauma social? Ela também não podia se relacionar com pessoas, e eu pensei logo no momento parecido com o nosso, um pouco distante, mas como é difícil deixar de abraçar alguém, como é difícil de pegar na mão de alguém. É como se tudo isso fosse uma tradição do nosso povo, abraçar, se confraternizar. E eu fiquei imaginando a situação dessa mulher que não podia ver ninguém. O texto não diz que tinha família na casa dela, o texto não diz que o pastor vai visitar ela, o texto não diz que tinha uma campanha de oração. Não, essa mulher está só, essa mulher está solitária, ela não pode se relacionar com pessoas, essa mulher tem que ficar confinada, essa mulher está vivendo uma caverna de solidão agora, ela precisa ficar no isolamento. E talvez nós tenhamos experimentado um pouquinho do significado do que é ficar em isolamento, e creio que não é nada agradável. Essa mulher era praticamente tratada como uma mulher leprosa, que para eles se aproximarem, eles precisavam balançar um sino para dizer leproso, leproso, e ninguém chegava perto dele. Ela estava sendo tratada mais ou menos assim. Por 12 anos, ela não podia abraçar nenhum dos seus familiares. Irmãos, não vamos romantizar isso, vamos pensar de uma maneira, como você se sentiria no lugar dessa mulher, como você se posicionaria no lugar dessa mulher, vivendo tudo isso. Possivelmente essa mulher, ela tinha vergonha da situação dela. Está entendendo? A autoestima dessa mulher talvez estava lá embaixo, destruída a autoestima dela. Essa mulher, o texto diz que ela vai até Jesus, mas quando ela vai até Jesus, eu penso que ela vai meio que escondida, meio que camuflada. Ela chega perto de Jesus de forma anônima, porque ela tinha medo de ser rejeitada. Já parou para pensar? Se coloque no quadro dessa mulher. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto quando vou ler a Bíblia, é que eu entro dentro do personagem e fico imaginando o que vai acontecer ali, se eu estivesse no lugar daquela pessoa. E eu fiquei me imaginando a situação dessa mulher. Um terceiro trauma possível era o da religião. Por quê? 12 anos sem ir ao culto. E possivelmente existem pessoas, irmãos da nossa casa, que já estão desde março, há 1 ano sem vir ao culto. Mas naquele tempo não existia a tecnologia de assistir online. E ela não podia ir ao templo, era proibido entrar no templo, porque ela era considerada impura. Você parou para pensar nisso? Esses eram alguns traumas dessa mulher. Ela carregava tudo isso por causa da sua enfermidade. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Gostaria de fazer essa pergunta com todo o respeito a você que está me ouvindo essa noite. E você? Quais são os traumas que você carrega na sua vida? Quais são os traumas que você tem carregado? Ei? Talvez seja um abuso, um trauma na sua infância, talvez um casamento mal resolvido, uma paternidade, a ausência de uma paternidade. Qual tem sido o teu trauma? Uma ofensa? Uma decepção? Qual tem sido o seu trauma? É um pecado escondido? Qual tem sido o seu trauma? É uma traição? É um vício? Qual tem sido o seu trauma? O que é que você carrega como estigma em sua vida, que tem te impedido de ser feliz? De noite você não dorme? Noite e dia você não dorme? Qual tem sido o seu trauma? O que é que te impede de aproximar do teu Deus? O que é que te impede de ter paz com o teu Deus? Qual é o seu trauma? Eu vim essa noite
para ser uma voz profética na sua vida. Eu vim essa noite para dizer para você, aleluia, não importa qual seja o trauma que você carrega, não importa a situação que você está vivendo, mas eu vim aqui numa voz profética para dizer para você, é hora de dizer chega, é hora de dizer chega. Você não serve a um Deus de pau e de pedra. Você não serve a um Deus que tem boca, mas não fala. Você não serve a um Deus que tem mão, mas não apalpa. Você não serve a um Deus que tem pé, mas não anda. Eu posso dizer como disse Salomão em Cantares: eis que eu ouço a voz do meu amado, e sei que ele vem saltando sobre os montes. Toda vez que você abrir a sua boca para clamar, a Bíblia diz que ele vem de encontro. Êxodo capítulo 3 diz: eu desci, Moisés, porque eu ouvi a aflição do meu povo no Egito. Ele disse em Juízes 6: eu desci, Gideão, porque ouvi a aflição do meu povo, e hoje nasci para Deus. O Senhor está descendo nesse lugar, porque quer eliminar os traumas da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que é onde você está? Você pode fazer um exercício de fé. Como assim, pastor? Você não precisa dizer para mim, você não precisa dizer para quem está do seu lado, mas você pode dizer para o seu Deus hoje. Você vai dizer chega para o seu trauma. Você vai dizer para ele chega. Talvez eu poderia dizer para alguém que chega a rejeição, chega a sofrimento prolongado. Será que é onde você está, você pode falar isso aí, mesmo que seja a voz que só o Senhor vai ouvir? Mas diga, você tem fé para isso? Diga hoje, chega. Eu não sei qual é a condição que você está, eu não sei qual é o sofrimento prolongado, eu não sei qual é o teu trauma, mas o Senhor está nos ensinando hoje a determinarmos. Se você está vivendo uma enfermidade, você coloca a mão sobre essa enfermidade e declara: em nome de Jesus, eu declaro chega. Eu não vou mais sofrer por isso. Chega. Se é uma dor na tua cabeça, põe a mão na tua cabeça e declara chega. Se é algo que está relacionado ao seu caráter, diga chega. Porque Deus, aleluia, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ei, eu vim dizer para você que o teu Pai te ama, independente das circunstâncias. Aleluia. Qual é a área da sua vida que você precisa dizer chega? Aquela mulher entendeu que ela precisava dizer chega para o sofrimento, e ela vai dizer para o seu sofrimento. E eu queria rapidamente extrair algumas lições deste texto, e eu queria que você olhasse comigo o versículo 27. Versículo 27 diz assim, o versículo 27: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Pastor, o que nós aprendemos aqui? Escute isso, e você aponta o dedo para alguém do lado, diga o que eu vou falar agora para você. Você, irmão, ele não vai acreditar não, fala com mais alegria para ele acreditar, diga assim: você precisa aprender, buscar ajuda. Tem pessoas que estão carregando trauma, mas ela não consegue buscar ajuda. Tem pessoas que estão atravessando dificuldade no casamento, e eles só vêm procurar ajuda quando acabou. Tem pessoas que estão enfrentando luta com seus filhos, mas só buscam ajuda quando já saíram de casa ou já estão numa situação de declínio. E o Senhor está nos ensinando hoje, essa mulher, independente da situação, ela foi buscar ajuda. Primeira lição que a gente aprende nesse texto: aprenda a buscar ajuda. Como o pastor Ney sempre diz aqui, amados, nós temos pastores aqui, nós temos líderes aqui, que são instruídos a viver um padrão espiritual com Deus, a terem ética para poder
ouvir a tua história, para poder ser uma voz profética na sua vida. Irmão, às vezes eu já atendi pessoas no gabinete, irmão, que ela não precisou que eu falasse nada. Ela só queria alguém que pudesse ouvi-la. Aprenda a buscar ajuda. Entenda, a gente nunca conquista, nunca vence sozinho. Nós sempre vamos precisar de ajuda de alguém. Olha que Eclesiastes 4, 9 e 10 vai dizer: bom é que sejamos como dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ele diz que a paga para 2 pessoas é melhor. Como podem 2 pessoas se aquentarem? Aliás, como pode uma pessoa se aquentar, se esquentar? Precisa de uma segunda pessoa, não é verdade? Está falando do casal. Então aprenda a buscar ajuda. Essa mulher, ela buscou ajuda. A dificuldade dela era grande há 12 anos, e tudo que ela tinha buscado não tinha resultado. Mas então ela ouviu falar de Jesus, e ela foi buscar ajuda em Jesus. E essa noite Jesus está dizendo para mim e para você: Ele está de braços abertos para poder te ajudar. Ele quer te ajudar. Aleluia. Escuta, o que ela ouviu produziu nela uma fé inabalável. Por quê? Imagina, irmão, ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher não ficou só no campo da fala, ela só falou: não, se eu tocar, não. Ela também precisou ter iniciativa, ela precisou ter atitude. Tem pessoas que elas até falam: eu vou fazer, eu vou me propor, mas falta o que? Iniciativa, falta ação, falta atitude. E às vezes o que você está precisando para alcançar o teu milagre não está dependendo só da mão de Deus, está dependendo da sua iniciativa, do seu posicionamento. E Deus está dizendo essa noite: não se esquive, decida buscar ajuda, porque eu tenho ajuda, socorro. Ele diz assim: eu sou socorro presente no dia da angústia. Aleluia. Ela não fica só no campo da fala, pastor James. Ela sai. Gente, pensa comigo, gente. Imagine a pessoa 12 anos fraca, ela sai de casa para tocar na orla de Jesus, pastora Érica. Possivelmente ela foi se arrastando, mas ela foi. Pastor, o que você está querendo dizer? Mesmo que for arrastando, irmão, não fique parado. Mesmo que for capengando, mas vai. Chega lá, toca a veste dele. Está entendendo o que ele está falando? Uma coisa que a gente ouve sempre dizer: quem não vai por amor vai pela dor. Esse negócio é meio doido. Mas uma coisa eu sei: tem momentos que por providência divina nós somos levados a Cristo por causa do sofrimento. Tem pessoas que vão a Cristo porque se deparou com um quadro clínico, outras porque o casamento entrou em ruína, outros porque o filho está ruim. Eu, no meu caso, foi porque eu queria arrumar uma esposa. E aí eu fui para a igreja, irmão. Mas pensa o seguinte: foi uma cruz de 2 anos, irmão. A irmã só sabia dizer não. Irmã, vamos sair? Não. Irmã, vamos ali? Não. Ô, irmão, não. Você só sabe dizer não? Não. Foram 2 anos, irmão. Falei: você está achando que é a única Coca-Cola do deserto? Olha aí, irmão. 19 anos casado aí, vou fazer 20 anos. 20 anos esse ano. Perseverei. Não dá nem para dizer que eu orei por ela, pastor Léo, porque eu não era, né? Ela que orou. Olha o presente dela. Aleluia. Aproveitar que ela não está aqui. Aleluia. Mas uma frase que eu queria compartilhar com vocês. É um autor desconhecido, ele diz assim: os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus.
Tem problema que Ele nos leva para perto dEle, para buscar mais, para ter um encontro com Ele. Uma segunda lição que eu aprendo nesse texto, o mesmo versículo 27 e 28, vou ler para você, diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Segunda lição que nós extraímos aqui desse texto: creia que nada está perdido. Talvez você está olhando e dizendo assim: está no final do túnel, não tem mais jeito. Ei, eu vim dizer para você essa noite, eu vim dizer para alguém aqui essa noite: creia, não está perdido ainda. Eu vim dizer para você, talvez para o seu esposo, eu vim dizer para o seu filho, eu vim dizer para o seu casamento, eu vim dizer para a sua empresa: creia, porque não está perdido. Eu vim dizer, vou repetir de novo, eu não sei porquê, mas eu quero dizer para você: creia, não está perdido. Aprenda isso. Se ela tivesse desistido depois de 12 anos, talvez não contaríamos essa história, mas ela decidiu perseverar, porque ela acreditou que não estava perdido. Não estava perdido. Você já viveu uma situação com essa, quando tudo parecia estar perdido? Eu vim dizer para você: ainda há uma saída. Ainda há uma saída. Será que você pode profetizar para alguém aí? Levanta a sua mão de profeta e declara para alguém, diz assim: querido, ainda há uma saída. Ei, esse diagnóstico vai mudar porque tem uma saída. Ei, esse transplante vai sair porque tem uma saída. Essa porta vai abrir porque tem uma saída. A tua história vai mudar porque tem uma saída. Pastor, qual é a saída? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, eu fiquei aqui viajando dentro desse texto, irmão. Olha só, o texto diz, o texto começa assim: quando ouviu falar. E por muitas vezes eu só pensava que ela ouviu falar assim: Jesus, só isso. Mas eu fiquei imaginando, e aí eu compartilhei um pouquinho com o Robson lá embaixo, lá, fiquei imaginando. E olha só, irmão, essa mulher não só ouviu falar assim: Jesus. Não foi isso só que ela ouviu. Pastor, o que ela ouviu? Veja só. O que ela ouviu? Ela estava lá na casa dela e ouviu alguém gritando, sei lá, dizendo qualquer coisa. Eu estou aqui imaginando como foi essa cena. Alguém com aquele megafone. Não tinha megafone naquela época, né? Dizia mega pedra. Não sei, batia, não sei lá, irmão. Não tinha microfone. Alguém saiu gritando, que louco, que nem eu aqui assim, irmão, gritando. E aí, irmão, alguém gritava assim: Jesus, mas não era só Jesus. Ele dizia assim: Jesus, dá vista ao cego. Alguém gritava: Jesus, purifica os leprosos. Alguém gritava: Jesus, liberta os cativos. Alguém gritava: Jesus, levanta os coxos. Alguém gritava: Jesus, ressuscita os mortos. Alguém gritava: Jesus, resolve o sentido da vida do pecador que decide se arrepender. Jesus, Jesus, Jesus. E essa mulher foi cheia da presença dele e disse: se eu tocar a veste desse homem, eu vou ser curada. Porque se ele levanta o morto, se ele liberta cativo, se ele dá vista ao cego, se ele levanta paralítico, é esse Deus que está aqui essa noite, está passeando no meio de nós. Ele vai quebrar toda a barreira da tua vida. De quebra, digo para você, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você pode repetir comigo e dizer assim: todas as coisas. Não, mais alegria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dar certo, vai dar certo,
tem uma saída, teu milagre te espera, tua cura chegou, a porta se abriu, restauração para a tua vida. Pastor, você está me emocionando? Não, eu estou profetizando segundo a palavra do Senhor. Receba aí na tua vida. Terceira lição, para a gente acabar. Versículo 28 e ainda o 29. Olha o que ele diz. Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Terceira lição. Quem lembra a primeira? Quem lembra a primeira? Buscar ajuda. Segundo, quem lembra? Creia. Amém. Terceiro agora, para você guardar aí. Guardar não, irmão, para você usar na sua vida. Você vai usar na sua vida isso aí. Não é para você guardar não. Escreve aí, mas usa, põe em prática. Terceiro, use sua fé para tocar em Jesus. Essa mulher fez isso, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Eu profetizo que você vai usar a sua fé para tocar em Jesus, para mudar a tua história. Sabe o que é interessante? No meio da multidão, Jesus era comprimido no meio da multidão, e ele disse: alguém me tocou. Os discípulos: peraí, mestre, como que é, Senhor? A multidão te comprime, o Senhor diz: alguém me tocou. Ei, deixa eu dizer algo para vocês, jovens. Ele diz assim: eu estou dizendo que alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de tal forma que de mim saiu poder, saiu virtude. Eles não estavam entendendo nada, irmão. Jesus tinha desses negócios. Quem lembra de João 5? O lugar era só doente, enfermo, cheio de gente doida lá. E aí Jesus está lá e aparece para um e diz assim: ei, quer ser curado? O camarada diz, levantar a mão e dizer: quero, mas ele vai dar desculpa. Não, sabe o que é? Ninguém me ajuda. Um sentimento de autocomiseração estava na vida daquele homem. Jesus não perguntou para ele se tinha alguém para ajudar. Jesus perguntou: você quer ser curado? E é por isso que eu quero profetizar na sua vida e dizer: use a sua fé para tocar em Jesus. Quando você ouvir a voz dizer: quer ser curado, quer uma porta de emprego, quer mudar a sua vida, diga: eu quero. Use a sua fé para tocar nele. Use a sua fé para tocar nele. Ele está lá. Agora a minha pergunta para você, eu me fiz essa pergunta. A minha pergunta para você: o que houve de tão especial no toque dessa mulher? Tiago, o que houve de tão especial, Ricardo? O que tocou ele de forma tão especial? Não tinha nada de especial o toque dela, gente. Mas olha para o texto, vamos olhar para o texto. Vamos pensar aqui um pouco. E talvez você concorde com o que eu pensei aqui. O versículo 28, a parte A, diz assim: no mesmo instante. O texto é assim: no mesmo instante. Olha aqui, o 28, parte A. Não foi isso não, né? Aqui, o 28, eu olhei o errado. 28, parte A. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto. Ela disse: se eu pensava, certo? Ela teve um pensamento, sim ou não? Se eu tocar. Pense comigo, vê se você concorda. Dentro desse contexto, o texto está dizendo: disse, se eu tocar. O que essa mulher, qual é a diferença do toque dela? O toque dela tem uma intenção. Ela quer tocar em Jesus. Talvez a diferença do toque dela seja isso, porque ela queria, dizer como a Vitória diz, querira. Ela queria tocar. A intenção do toque dela era tocar em Jesus. Não foi um acidente, ela queria. A minha pergunta para você:
o seu toque tem intenção de tocar em Jesus? O toque dela não é um acidente. Segundo toque dessa mulher, a parte B do versículo, diz assim: e eu ficarei curada. O primeiro, ela tem intenção. O segundo, ela diz: eu vou ficar curada. Ou seja, o toque dela é proposital. Ela não só tem intenção, mas ela faz questão de tocar, porque ela sabe que vai ser curada. É proposital. Se faça essa pergunta: nas suas orações, o teu toque tem tido intenção? Tem sido proposital? Ela tem aqui um desejo de tocar. Ela quer tocar, porque ela desejava ser curada do seu mal. Um terceiro, o mesmo versículo 28. O versículo 28, vou ler por completo agora. Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. O que é que esse texto diz para mim e para você, esse versículo? Não só tem a intenção, não tem só o propósito, mas tem o que envolvido? A fé. Ela tem a intenção, ela tem o propósito, mas ela tem a fé. O terceiro toque dessa mulher tem a ver com a fé. Veja, o texto demonstra a fé. O toque dessa mulher tem confiança. Ela é movida pela fé e uma convicção, uma confiança de que ela vai tocar e vai ser curada. Ou seja, quando você deseja algo da parte de Deus, além daquilo que o texto de 1 João 5, versículo 14 diz, que essa é a certeza que tenho, que se pedir aquilo que está no coração de Deus, Ele me concederá. E você saber o que está no coração de Deus, mas também ter fé e confiança de que você vai fazer e Deus vai realizar na sua vida. O quarto toque diferente dessa mulher, versículo 29. Olha comigo, olha o que ele diz: imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Que tem de diferente nisso? O toque dela é intencional, tem propósito, tem confiança, e também tem o quê? Eficácia. O toque é eficaz. Ela toca e não espera. Imediatamente o texto diz: e cessou a sua hemorragia. A pergunta é: qual tem sido o seu toque em Jesus? Uma observação para a gente terminar. No versículo 34, diz assim: então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Perceba o seguinte: quando ela tocou em Jesus, o texto diz que estancou a hemorragia, mas não diz que ela foi curada. Só estancou a hemorragia. Mas aí no versículo 34, o texto vai dizer: então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui ela recebe a cura. Enquanto ela está recebendo a cura, o ministério de louvor está chegando para ajudar ela a receber a cura. Amém? Mas aqui eu tenho uma lição também nesse texto, desse versículo 34. Observe comigo. Ele diz assim: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Perceba que nesse versículo aqui, esta mulher recebe 3 curas. Nesse texto. Você crê nisso ou não? Vocês estão aí ainda? Essa mulher recebe 3 curas aqui nesse texto. 3 curas distintivas. Primeira cura, observe comigo. O texto diz assim: filha, a sua fé a curou. É uma cura física. Amém ou não amém? É uma cura física. Por quê? O sangue dela estancou. É uma cura física. Ela parou de ter o problema de hemorragia. Uma cura física. Segunda cura que ela tem:
A gente falou, abordou no meio da ministração da mensagem. Ela teve uma cura emocional. Primeiro ela tem uma cura física, cessou a hemorragia. Depois ela tem uma cura emocional. Por que, pastor, uma cura emocional? Olha como o versículo inicia. Ele diz assim: Jesus lhe disse, filha. O que ele estava dizendo para ela? Talvez ela tinha um problema emocional de paternidade. E aí Jesus, para tratar o problema emocional, chama ela de filha. E aí lá em João 1,12 ele diz assim: todo aquele que recebeu e creu, lhe foi dado o direito de ser chamado de filho. Eu vim profetizar para você. Talvez você tenha vivido problemas de paternidade, e eu vim dizer que o teu pai está cuidando de você. Uma terceira, e você pode ficar de pé para parecer que vai acabar. A terceira cura que essa mulher tem é uma cura espiritual. Porque Jesus diz o quê? A tua fé me salvou. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei dizer para você, que quando pela fé, quando somos movidos pela fé, nós somos capazes de dizer: chega, não dá mais. E quando nós somos movidos pela fé, Jesus ouve, Jesus vê a nossa iniciativa, e aí Ele concorda conosco e decide: basta, chega.